Eu sou Lele Ancona e você está no Círculo Arte Educação. Que hoje tem a alegria de receber o Edmir Viana, que veio aqui para nos falar sobre algo que ele pesquisa muito. O Edmir é pedagogo social, ator, diretor teatral, multiplicador do Teatro do Oprimido, com formação no Centro do Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro, fundado pelo Augusto Boal. Bem-vindo, Edmir. Saudações, professora Lele Ancona, e a todos que seguem o Círculo Arte. É com muita alegria que eu recebi este convite para falar de um tema que se aproxima das artes e também da educação. Eu vim falar para você sobre o teatro do oprimido e a estética do oprimido de Augusto Boal. Na minha condição de pesquisador, de praticante e de multiplicador de teatro do oprimido, eu tenho circulado por diversos espaços, seja da educação formal ou não formal, e me deparado com pessoas que desconhecem o teatro do oprimido e a estética do oprimido, consequentemente. Nesse sentido, surge uma pergunta importante. O que vem a ser o teatro do oprimido? O teatro do oprimido é um método teatral o mais praticado no mundo nos 5 continentes e foi criado pelo brasileiro Augusto Boal. Boal, que foi um artista importantíssimo no teatro brasileiro, contemporâneo de Paulo Freire, que sistematiza esse seu método que mantém 3 dimensões. A dimensão estética, portanto, o teatro do oprimido é arte. A dimensão terapêutica, porque no interior do método de Boal também se faz presente questões de ordem terapêutica. E aquela dimensão que nos interessa mais proximamente, que é a dimensão pedagógica. O teatro do oprimido é um teatro pedagógico e que tem sido praticado em diversos espaços educativos mundo afora. Boal concebe o seu teatro como uma grande árvore que traz as suas 7 técnicas e os seus jogos que estão dispostas tanto nas copas desta árvore como no tronco. Então, as técnicas são as seguintes: o teatro jornal, o teatro invisível, o teatro legislativo, ações concretas e continuadas, arco-íris do desejo, teatro imagem e também o teatro fórum. E no coração do tronco estão os jogos que compõem o arsenal de jogos do teatro do oprimido. É sobretudo arte, mas uma arte que dialoga com diversas áreas do conhecimento humano. Dialoga com os direitos humanos, com a história, com a filosofia, com a psicologia, com as questões ambientais. E nós sabemos também que a sua concepção metodológica hoje tem sido usado, inclusive, para a formação de médicos. Trata-se, portanto, de uma poética política e politizadora. O teatro do oprimido quer tocar nas questões das opressões do mundo real. Nesse sentido, o conceito de oprimido aqui nos é muito importante. Para Augusto Boal, oprimido é todo sujeito que tem algo que o impede de seguir nos seus desejos, nas suas vontades e na sua condição cidadã de seguir se desenvolvendo e alcançando seus direitos no mundo. Todo teatro do oprimido pode servir à educação, mas eu vou falar de 2 elementos importantes. O teatro fórum, que é a técnica mais utilizada, e também um arsenal de jogos. E o que é o teatro fórum? É uma montagem teatral que trata de um problema real de opressão que é reconhecido por um público de uma determinada comunidade, de uma determinada realidade social. A peça é levada à cena, é conduzida por um coringa, esse é o nome do diretor, da pessoa que conduz todo o processo. Nessa montagem é importante a presença clara do personagem opressor, denominado antagonista, e do personagem oprimido, denominado protagonista. Tanto o antagonista quanto o protagonista podem ter os seus aliados.
Essa história, então, é levada à cena e no final desta apresentação é como se o opressor vencesse o oprimido, mantendo assim a opressão. Nesse momento, o Coringa tem a possibilidade de convocar a plateia para que as pessoas possam lançar as suas alternativas para tentar dirimir ou pelo menos sugerir a transformação daquele problema opressivo. Portanto, trata-se de um espetáculo interativo, não existindo assim uma quarta parede. E o espectador não se coloca em uma condição de conformismo. Ao contrário, a plateia é muito importante no Teatro Fórum, porque é ela que traz as suas vontades não apenas por meio da palavra, mas sobretudo substituindo em cena o personagem ou os personagens oprimidos, lançando assim cenicamente a sua ideia, a sua alternativa. Diversos temas podem ser levados à cena, como a violência, a xenofobia, a homofobia, o machismo, o racismo, dentre outros. O que vem demonstrar que a técnica do Teatro Fórum, ela potencializa grupos e indivíduos a manifestarem as suas alternativas, o seu inconformismo, por meio desta arte tão representativa e interativa. A plateia é ativa. Homens e mulheres podem entrar em cena, interagir e lançar as suas ideias, convertendo-se em espectatores e em espectatrizes. Quanto aos jogos do teatro do oprimido, eles foram sistematizados por Augusto Boal em 5 categorias que pensam no desenvolvimento dos sentidos dos praticantes. O desenvolvimento da audição e da visão, por exemplo, além de preparar os corpos dos praticantes para a ação cênica, para a postura do corpo, para as relações de diálogo, também para a construção e compreensão de personagens, para o jogo maior, que é o jogo do teatro. Os jogos favorecem o desenvolvimento dos sentidos, como da visão, da audição, da relação do corpo no espaço, da relação de um praticante com outro e outros praticantes do teatro do oprimido. Para compreender melhor a estética do oprimido, Boal vai nos dizer que não só o teatro do oprimido, mas todas as outras linguagens artísticas. Desse modo, quando uma pessoa faz uma poesia, será poeta. Quando pinta um quadro, será um pintor ou uma pintora. Quando dança, será um dançarino ou uma dançarina. Ou seja, para Boal, assim como o teatro, todas as artes são inerentes aos seres humanos. É tempo de reconhecer a relevância do pensamento de Augusto Boal para o campo da educação. Seja com o seu teatro do oprimido, ou mesmo com a síntese do seu pensamento visto na estética do oprimido. E para fechar esse nosso encontro, eu deixo as palavras do próprio Augusto Boal. A estética do oprimido é uma proposta que trata de ajudar os oprimidos a descobrir a arte, descobrindo a sua arte, nela, descobrindo-se a si mesmos, a descobrir o mundo, descobrindo o seu mundo, nele, se descobrindo. É muito interessante entender mais sobre a pedagogia do oprimido, não é? O teatro do oprimido, ele conquistou o mundo e não foi à toa. E o Dimir pôde nos contar um pouco de todas essas razões para que a gente possa entender melhor o que é essa proposta tão importante. E eu, mais uma vez, agradeço a vinda do Dimir, que sem dúvida nenhuma faz com que esse canal chegue a muitas outras pessoas e possa compartilhar o conhecimento desse grupo todo que acompanha aqui o Círculo Arte e Educação. Até mais!